Olá a todas. O tema da aula de hoje, pessoal, é Guerra Civil Norte-Americana, ou também conhecida como Guerra de Secessão, tá? Essa guerra, pessoal, esse conflito, então, ele se dá entre os anos de 1861 e 1865, tá? Ele promove, então, uma divisão, um racha, vamos dizer assim, dentro dos Estados Unidos da América, tá? Entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Até porque, pessoal, essas regiões, desde lá o período colonial, elas já apresentavam diferenças gritantes, tá? E, obviamente, conforme os anos foram passando, essas diferenças elas foram ficando cada vez maiores, tá? Então, cada região ali, obviamente, possuía o seu grande interesse, tá? E isso acabava conflitando entre eles, tá? Algumas dessas diferenças nós podemos observar por aqui, tá bom? Então, quando você fala então do norte, o norte então ele tem um clima mais temperado, ele possui uma economia mais voltada para a questão industrial, tá? Ele possui então um comportamento mais liberal, vamos dizer assim, tá bom? Então você tem uma economia voltada para a produção do mercado interno, para o desenvolvimento daquela região, tá? Então ele primeiro fortalece dentro para depois expandir, tá bom? Ele vai encontrar aqui o trabalho livre, ou baseado aqui na questão familiar ou assalariada, ou seja, ele já vem dentro do processo abolicionista, tá? Muitas regiões ali do norte já se encontram com essa questão sem o trabalho escravo, tá bom? E você vai encontrar aqui pequenas propriedades rurais que, obviamente, desenvolvem então a policultura. Porque se cada pequena propriedade rural produz um produto, tá certo? Eles conseguem trocar. Por isso, então, desse mercado interno, tá? Tranquilo? Já o sul, ele é bem diferente. Ele já possui um clima subtropical, tá certo? Ele possui uma economia muito mais baseada na questão da agricultura. E aí, se ele possui a agricultura, ele está vinculado, pessoal, às mesmas características lá do plantation. Tá? Então, monocultura, mão de obra escrava, a questão do latifúndio, né? Muita terra, e a produção era voltada para o mercado externo, principalmente para os ingleses, tá? Que compravam grande parte do algodão desenvolvido no sul, tá bom? Aqui então, pessoal, você vai encontrar, obviamente, tá certo? Essas características e elas são conflitantes entre si, tá bom? Tranquilo? E aí, tudo ia, entre aspas, mil maravilhas, vamos dizer assim, tá certo? Enquanto o Sul possuía o poder político, ótimo, tranquilo, não há nada de anormal. O grande problema foi a eleição do Abraham Lincoln, tá? Quando o Abraham Lincoln chega até o poder, né, ele começa então a desenvolver uma política nortista, ele começa então a desenvolver uma política então mais voltada para a questão industrial, mais voltada então para o protecionismo, tá? Que era justamente para você proteger os Estados Unidos, desenvolver o mercado interno para depois expandir. Tá? Ali já vislumbrando e colhendo frutos da segunda revolução industrial e etc, etc, etc. O Sul, então, ele se sente atacado com isso, principalmente por conta da 13ª emenda, tá? Que é a emenda aqui que vai libertar todos os escravos, base da mão de obra do Sul. Então, aqui, pessoal, com essa eleição, os estados sulistas, eles acabam então criando o seu próprio estado, tá? O estado confederado, tá bom? Então você vai encontrar aqui nessa região avermelhada os estados confederados, tá certo? Você vai encontrar nessas regiões acinzentadas, tá? Estados escravagistas, mas que pertencem à União. Quem é a União? A União é a parte azul, tá certo? A União, então, são os estados do norte, tá bom? Então aqui você tem geralmente essa divisão, os confederados contra os Yankees, tá? E você vai ter esse conflito, né, que marca muito a história dos Estados Unidos, tá? A Guerra de Secessão, a guerra aqui civil, a Guerra Civil Norte-Americana é um confronto, pessoal, que até hoje você consegue observar alguns resquícios desse conflito, tá? Dentro dos Estados Unidos.
esse confronto, ele também marca, pessoal, o início aqui de guerras modernas, tá? Muitos instrumentos utilizados, muitas armas utilizadas dentro da Guerra Civil Norte-Americana foram utilizadas em outras guerras, tá? Algumas táticas desenvolvidas aqui foram levadas, aperfeiçoadas lá na Primeira Guerra Mundial, tá bom? E até mesmo na Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai também recebe influência aqui da guerra, dos instrumentos da Guerra Civil Norte-Americana, tá bom? E até hoje a gente consegue sentir esses efeitos dentro dos Estados Unidos, até porque, pessoal, essa guerra ela leva a consequências gravíssimas, tá certo? Como, por exemplo, você tem a abolição da escravidão nos Estados Unidos? Tem, maravilha. Porém, há um ressentimento muito forte dentro dos estados sulistas. E esse ressentimento, ele é revertido no ódio à população negra. Tá? Então, por mais que você acabe com a escravidão, você não acaba com preconceito. Bom, até hoje, aliás, os estados sulistas, eles são vistos como preconceituosos. Tá? Então, há várias piadinhas, por exemplo, dentro de séries norte-americanas, como O Maluco no Pedaço, Arnold, o Todo Mundo Odeia o Chris. Tem um episódio das Visões da Raven que fala muito sobre preconceito, que vai retratar a população negra, tá? Então você tem ainda hoje questões relacionadas a isso, tá bom? Então é um ressentimento muito grande, há várias seitas racistas desenvolvidas aqui, tá? Após a Guerra da Secessão, o próprio Abraham Lincoln vai ser assassinado por uma dessas organizações, tá certo? E aí a coisa só começa a mudar, pessoal, quase 100 anos depois, né? Lá na década de 1960, com o movimento negro, o movimento da Rosa Parks, do Martin Luther King, do Malcolm X, Malcolm X, como você queira falar, tá bom? Então, para a luta pelos direitos civis, tá? Pela igualdade de direitos civis. Então, ela marcou demais e ela ainda marca os Estados Unidos, tá bom? Tranquilo? Então, pessoal, espero que ele tenha conhecido um pouco mais, tá? E melhor sobre a Guerra Civil Norte-Americana, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui que eu tento responder o mais rápido para vocês, tá bom? Tranquilo? Até mais. Valeu!